Fala aí, meus ninja, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago. Dessa vez vamos iniciar a cobertura da temporada 13, intitulada de Mestre da Montanha. Mas vamos para as curiosidades da temporada, tentar ser bem rápido, bem dinâmico, né? Porque não são poucas. Segundo Tommy Anderson, essa temporada poderia até ser considerada como o capítulo de Terra, né? O roteirista principal de Ninjago desde a temporada 10, o Brad Schutt, né, diz que essa temporada é o ponto fraco dele. Naqueles sets lançados pela Lego, né, ela sempre lança algum set relacionado às temporadas da série. Bom, 4 deles, em específico, podem ser montados para criar um jogo de tabuleiro, nessa temporada apenas, né, nas outras não. Inclusive, se não me engano, um dos sets foi lançado, né, com o próprio sistema de RPG, mas é meio falho, né, então... Enfim, essa é a primeira temporada que não tem nenhum veículo com rodas nos sets de Lego e é a segunda vez em que nenhum dos sets tem um veículo voador. Se não me engano, a primeira foi durante os sets de Filhos de Garman, na temporada 8, Essa temporada, obviamente, tem algumas inspirações, né? Por exemplo, o famoso sistema de RPG, D&D, né? Dungeons and Dragons, que inspirou o desenho de mesmo nome, que aqui no Brasil ficou conhecido como Caverna do Dragão. Outras inspirações que nós temos são o desenho clássico do He-Man e o filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. Em questão de estrutura, essa temporada é bem semelhante a Torneio dos Elementos. Pois é, conforme vai passando a temporada vocês vão notando, né? E nessa temporada nós também temos o retorno de alguns personagens, mas isso eu vou entrar em mais detalhes depois, ok? Alguns elementos que são usados nessa temporada se originaram de um tema da Lego que é castelo. Inclusive, né, essa temporada em si se passa em menos de um mês. Por quê? Porque a próxima coisa de Ninjago que vai ter, depois da temporada 13, é um especial dividido em 4 episódios. Esse especial se chama A Ilha. E cronologicamente, a ilha se passa mais ou menos um mês depois de Prime Empire. Ou seja, tipo, fazem no máximo alguns dias desde o final da temporada 12. E a temporada 13 inteira se passa em menos de um mês. Pois é. Inclusive, a Pixel aparece nessa temporada, mas é o menor papel que ela recebe. Desde que ela apareceu pela primeira vez na série, que foi na temporada 3, né? Essa temporada tem 16 episódios de 11 minutos, ou seja, ela acaba empatando, né, na sua duração com a temporada anterior e com a temporada 3. O protagonista da temporada é o Cole, finalmente, né? A única coisa que ele teve de destaque até o momento foi o especial, o Dia da Despedida. E eu diria que o co-protagonista da temporada seria o Mestre Wu e uma personagem que ainda vai aparecer na temporada, né? Essa é a primeira temporada em que Ninjago City não aparece, desde que ela foi introduzida lá nos episódios piloto, né? Também é a primeira temporada em que o Derek não aparece desde que ele desde que ele surgiu na série, né? Tipo, ele apareceu na segunda temporada, apareceu na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, mas nessa temporada o Derek não aparece. Inclusive, como eu falei, né, o Wu é o co-protagonista da temporada, então é a primeira vez que ele tem um grande destaque desde a temporada 9, né? Quando eles estavam lá no Reino do Zone e dos Dragões. E aí, beleza, né? Agora vamos para uma curiosidade meio triste. Pois, na maior parte dos países, essa é a última temporada do Kirby Morrow. Pra quem não sabe, o Kirby Morrow era o dublador original do Cole lá nos Estados Unidos, né? Infelizmente, ele faleceu em 18 de novembro de 2020. E, assim, né? Essa foi uma das últimas temporadas em que ele deu voz ao personagem. Pois é. Mas, enfim, vamos comentar, né, o primeiro episódio da temporada 13, intitulado de Shintaro. Quem narra o título é o Cole, e já começa, né, com o Lloyd lá no monastério, abrindo uma porta, e encontra o Cole jogando videogame. Ele, você tem que ajudar com a limpeza, muita coisa aconteceu desde que a gente
lutou contra aqueles Pyro Vipers, que a gente foi pro Reino do Jamais, que a gente foi no Prime Empire, né? Aí ele, relaxa, é meu dia de folga. Enfim, né? O Lloyd pergunta o que é que o Cole tá jogando e o Cole justamente diz, Prime Empire. O Lloyd fica meio paranoico, porque eles viraram cubos de energia, né? Mas ele diz, não, depois que o Milton Dyer e o Nagami consertaram as coisas, tá suave, tá tranquilo. E o Lloyd decide, né, que uma partida não mata ninguém e ele começa a jogar o Prime Empire junto com o Cole, né? Inclusive a galinha do Wu tá ali do lado também. O Jay e a Nia estão encarregados de limpar as folhas que de alguma forma caíram dentro do pátio de treino, enquanto o Zane e a Pixel estão do lado de fora fazendo reparos em algumas torretas. Eu não vi onde que o Kai estava, né? Mas enfim, ele deve estar limpando mais alguma coisa. E aí o Jay, né, ele usa um atalho, ele usa Spin Dito para recolher todas as folhas, acaba pegando o Mestre Wu no meio do processo, mas o Wu nem dá bronca. Ele, na verdade, nem parece ter notado que o Jay foi preguiçoso e pegou o caminho mais fácil. E isso é meio estranho, né? Mas, enfim, o carteiro chega no monastério de Spindito, pronto para entregar uma carta para os ninja, né? E aí o Lloyd entra lá, numa sala onde o Mestre Wu tá organizando os pergaminhos e nota que ele tá muito quieto ultimamente. A Misako também aparece, pergunta o que é que tá incomodando o Wu, né? E ele diz que tá começando a sentir o peso da idade. Aí o Lloyd diz, não, peraí, o senhor não parece ter mais de 100 anos. Tipo, nós precisamos de você, lembra? O senhor deu um sacode na gente naquela vez e tal. E muitas das lições que o senhor ensinou foram muito úteis. Nós não teríamos salvado o Ninjago sem a sua ajuda. Mas o Mestre Wu diz que eles se saíram muito bem ultimamente, não precisam mais dele, né? Mas todo mestre passa por isso um dia em que seus alunos não precisam mais dele. O Lloyd até tenta desconversar, mas o Mestre Wu tá muito abalado. Então ele vai pro pátio, né, pra ver que é que os ninjas estão reunidos. E a carta que eles receberam é um convite muito raro. É um convite do reino de Shintaro, também conhecida como a cidade do Marfim, né? Shintaro é o reino mais remoto e exclusivo do norte de Ninjago. Em toda a história, somente poucos tiveram autorização de ir até lá, né? E aí, tipo, vocês devem estar pensando, ué, Rodrigo, como assim, reino? Eu explico. Nós sabemos que no universo de Ninjago tem 17 reinos ao todo. Nós já conhecemos alguns deles, por exemplo, o próprio reino de Ninjago, o Submundo, o reino dos mortos, o reino maldito, Jinjago, o reino das nuvens, o reino do Jamais, o reino dos Oni e dos dragões, né? Fora outros reinos. A questão é que tratem esses reinos, o Wildness também, tratem eles como se fossem dimensões diferentes que fazem parte do mesmo universo. É tipo isso, outras dimensões. Já o reino de Shintaro é mais como literalmente uma civilização que fica no reino de Ninjago, mas não nas terras de Ninjago, fica pro norte mesmo. Por exemplo, a família real de Ninjago City, né, o imperador, a imperatriz lá, eles só apareceram na 8ª temporada, mas eles são um reino que ficava em Ninjago. Assim como Shintaro também fica em Ninjago, só que é bem mais pro norte, é um reino próprio. É tipo isso, é bem remoto mesmo. Inclusive o Jay fala, né, que as lendas dizem que as pessoas, os cidadãos de lá possuem asas. Mas ele finalmente abre o convite, né, e basicamente é uma carta do regente de lá, né, o rei Vangelis, solicitando a presença dos ninjas para o aniversário da princesa Vanya, a filha, né, do rei Vangelis. E aí, beleza. O Zane explica, né, que pouco se sabe sobre Shintaro, porque até pouco tempo era considerado um lugar místico. E aí, né, o Lloyd até aproveita e comemora enquanto os ninjas estão arrumando as coisas, né? Ele pede pro Mestre Wu ir junto com eles. Assim ele vai sair da deprê, né? Mas o Mestre Wu dá uma desculpa, dizendo que vai ficar pra ajudar a Pixel e a Misako com as coisas. Afinal de contas, ele já visitou alguns reinos lendários. E uma vez que você vê um desses reinos, você já viu todos. Mas a Misako dá um sermão nele, né? E o Wu acaba indo junto com os ninjas, que estão super empolgados lá no Bounty. Eles admiram as montanhas do norte de Ninjago. Porém,
o Zane lê um livro lá, o livro do Clutch Powers, inclusive, que existem criaturas perigosas naquele lugar, que são os morcegos Dire. Não Dyer de Milton Dyer, os morcegos Dire, que é D-I-R-E, Dire. Morcegos Dire, pronto. E aí eles atacam o Bounty, né? Um deles leva o Jay, o Cole vai resgatá-lo, o outro ataca a Nia, o Lloyd vai ajudá-la. O Cole consegue resgatar o Jay, eles voltam pro Bounty com a ajuda do Kai. O Mestre Wu pede para todo mundo usar os poderes, mas os morcegos Dire atacaram tanto o Bounty, fizeram tantos destroços que o navio começa a virar de lado e vai bater com tudo na montanha. O Kai acaba caindo, fica pendurado por uma corda, mas os ninjas são resgatados. O Bounty volta a se estabilizar e foram pessoas aladas da guarda real, né, de Shintaro. Inclusive, eles são recebidos por esse cara aqui, que é o Rei Umar, né, o braço direito do Rei Vangelis, que dá a eles, né, as boas-vindas a Shintaro, a cidade do Marfim. Inclusive, os morcegos Dire, né, são um dos motivos para não receberem tantos visitantes em Shintaro, além do mais de proteger, né, dar segurança para a galera de lá. Mas aí vão algumas curiosidades sobre o episódio. Quando o Kai tá disparando fogo nos morcegos e gritando para eles meterem o pé dali, né, é justamente uma referência à mesma coisa que ele disse para aquelas Star Chiefs que estavam mordendo, né, o casco do Bounty lá no episódio 2 da temporada 9. Óbvio que ele não disse como um fogo, né, mas ele meio que pede para elas vazarem dali. Inclusive, a partir dessa temporada, né, o título do episódio, pelo menos do primeiro episódio de cada temporada de Ninjago, sempre vai aparecer ou acima ou abaixo do monastério de Spinjitzu. Isso vale só para o primeiro episódio da temporada, que a partir do segundo já vem uma abertura, né? Os eventos da temporada 11 e 12 são mencionados, né, aqui, como a batalha contra os Pyro Vipers, a jornada dos ninjas para o Reino do Jamais e para o Prime Empire. Aquela fala que o Wu diz, né, sobre visitar um reino, já viu... Se visita um reino, já viu praticamente todos, é uma referência ao que a Nia disse sobre o Palácio Real lá de Ninjago, lá no primeiro episódio da temporada 8, sobre palácios reais, né? Inclusive, nesse episódio marca a primeira vez que a Misako e o carteiro aparecem desde o finale da temporada 10. Pois é, tipo, demorou um bocadinho, hein? Inclusive, quando os ninjas falam, né, que receberam, que tinha alguma coisa rara acontecendo, o Lloyd pergunta, peraí, alguém pegou o bully de Tyron? O Python voltou? O meu pai voltou também? Enfim. Isso dá a entender de que o Lloyd está ciente dos eventos de Piratas do Céu, o que não faria sentido, visto que, graças ao desejo do Jay, somente ele e a Nia sabem o que aconteceu. Mas, mesmo assim, nós temos um mural dos eventos de Piratas do Céu lá no monastério, né? Então é muito provável que os dois tenham contado sim para o resto da equipe o que aconteceu em off, fora das telas, né? Outra referência na temporada anterior é que o Cole tá jogando Prime Empire, ele menciona o Milton Dyer, menciona o Nagami, né? O próprio Lloyd menciona o Lord Garmadon, menciona o Python, menciona até a Asfira, né? E agora, sobre a Misako e o carteiro. O design do carteiro tá só um pouquinho diferente, porque o rosto dele foi atualizado graças à mini figura dele. A mecha no cabelo da Misako tá maior e tá um pouco mais clara. E a trança francesa que ela usa agora tem um pompom verde prendendo no cabelo. É isso. Mas essa foi a review, espero que tenham gostado. Gente, deixem um like, se inscrevam no canal, te ensino para perder nenhum de novo. Fica dos corações, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.